pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush e neste vídeo estaremos falando sobre o segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o livro de Gênesis, volta aqui que é o último vídeo que eu postei. Então o livro de Gênesis ele termina com o neto de Abraão, Jacó, se mudando para o Egito com toda a sua família, mais ou menos umas 70 pessoas. E o 11º filho de Jacó, que se chama José, um cara super legal, recomendo você estudar sobre esse cara, havia se tornado o vice-comandante ou o vice-presidente do Egito, e ele acabou salvando todo o Egito e também a sua família de uma terrível fome que aconteceu naquela época, mas tudo debaixo de um propósito muito maravilhoso de Deus. Então o povo de Israel estava morando no Egito, se passaram 400 anos e eles acabaram se tornando escravos ali. Então é aqui, nesse ponto da história, que o livro de Êxodo começa. E neste vídeo eu estarei apresentando 5 pontos fundamentais sobre o livro de Êxodo para que quando você leia, você vai entender muito melhor essa história. Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês é o significado do nome deste livro. Se você me acompanha há um bom tempo, você já sabe que eu ensino que faz toda a diferença quando você estuda o significado de algumas palavras, para entender exatamente o que o escritor está querendo nos ensinar. Então vamos lá. A palavra êxodo significa saída de um povo ou de uma multidão de uma região para outra. Emigração. E muitas vezes isso acontece para sempre ou por tempo indeterminado, não é mesmo? Então o nome deste livro, ele se refere a esse grande evento de emigração que aconteceu com o povo de Israel na primeira metade ali do capítulo 1 ao capítulo 18 de Êxodo. Então o povo de Israel tinha mudado para o Egito, tranquilo ali, morando, trabalhando, vivendo. Eles, de 70 pessoas, eles acabaram indo para mais de 1 milhão de pessoas. Se passaram 400 anos. Eles se tornaram escravos. E foi ali naquele ponto que Deus lembra da sua promessa a Abraão e decide tirar eles e decide tirar o povo daquela situação. Então esse grande evento de Êxodo acontece quando o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito e eles voltam para a terra prometida, Canaã. Deus faz vários milagres, o povo começa a conhecer o poder de Deus. Então se você ainda não conhece essa história, te encorajo a ler esse livro, é muito maravilhoso. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui hoje é sobre o autor deste livro. Quem escreveu este livro como o Pentateuco não assinou, mas tradições antigas e muito fortes atribuem a autoria deste livro, como dos outros 4 livros do Pentateuco, a Moisés. Nós já havíamos comentado um pouquinho sobre isso no livro passado de Gênesis. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Existem inúmeras referências bíblicas, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento, que afirmam que o Pentateuco foi escrito por Moisés, e eu vou deixar algumas referências aqui. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é um pano de fundo, um contexto deste livro. O livro começa na época do nascimento de Moisés. Moisés nasceu durante um período de uma nova era no Egito, na época da 18ª dinastia de faraós. E é muito importante entender uma coisa: o Egito, nessa época, eles eram a potência mundial. A milícia egípcia se estendia desde Canaã até o rio Eufrates. Os impostos sobre os povos onde eles dominavam e o comércio internacional trazia muitas coisas valiosas para o Egito. A ciência egípcia, literatura, arte, religião, costumes eram muito fortes e muito estabelecidos. Até hoje, as pirâmides são um grande exemplo. Se até hoje nós admiramos com a engenharia e a arquitetura das pirâmides, imagine naquela época. Por exemplo, os egípcios também eram muito bons em cirurgias e no corpo físico. Eles mumificavam os seus mortos. Nós sabemos que todo presidente tem um certo poder de palavra e respeitamos muito o nosso presidente, certo? No Egito, os faraós, além de terem o respeito como presidentes, eles eram considerados como deuses. O faraó falou, água parou. Então, esse evento de Êxodo é como se tivesse sido o milagre do século. Deus tira um povo escravo da mão de um homem muito poderoso. Quando você for ler o livro de Êxodo, por favor, tenha
esses detalhes em mente. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, deixa seu joinha e faça perguntas e comentários aqui embaixo pra mim. Gente, parêntese aqui. Eu sempre ensino pra quem me segue que é muito importante estudar todos esses detalhes que eu tô apresentando nesse vídeo antes de começar a ler qualquer livro, porque assim você vai ter uma visão muito mais clara da mensagem do livro, ao invés de simplesmente pegar e começar a ler. Então eu espero que você esteja gostando dessas dicas, desse estudo do contexto, e bora lá pra mais um. Fecha parêntese. O quarto ponto que eu quero trazer pra vocês aqui hoje é a audiência. Pra quem este livro foi escrito? Primeiramente, este livro foi escrito para os judeus que cresceram ou que nasceram ali nessa transição do êxodo, do deserto. Os seus pais e avós tinham sido escravos no Egito, foram libertos, viram o Mar Vermelho se abrir, viram o maná caindo do céu, receberam as tábuas, que são os 10 mandamentos de Deus, viram todos os milagres no deserto. No entanto, todas as gerações futuras também são audiência deste livro, já que este livro ensina sobre importantes cerimônias sendo instituídas e o nascimento de várias instruções para o povo de Israel sendo criadas, que a partir dali se tornariam a sua base de lei e de fé. Essa história e este livro é muito importante para o povo judeu e para o contexto da Bíblia toda em geral, porque é a partir daqui, quando eles deixam de ser escravos, que eles começam a se tornar uma nação, começam a criar a sua identidade, as suas instruções, as suas leis e o seu relacionamento com esse Deus que tirou eles da escravidão. Então tenha isso em mente quando você for ler o livro de Êxodo. Deixe o seu joinha se você tá gostando desse vídeo. E finalmente, o quinto ponto que eu quero apresentar para vocês é o propósito deste livro. Este livro tem o propósito de começar a revelar quem Deus é para este povo escolhido. Antes era apenas uma família, a família de Abraão. Só que agora eles eram muito numerosos e começaram a se tornar uma nação. Então este livro mostra como o Senhor merece a nossa confiança e a nossa fidelidade e também a obediência. Ele livra o seu povo do Egito, provê comida, provê as necessidades básicas no deserto. Ele é fiel em cada detalhe do que ele vai falando. Ele opera aqueles milagres maravilhosos, grandíssimos, enquanto ele está libertando o povo do Egito. E ainda faz uma aliança com um povo. Nós não achamos outra história de um Deus que faz uma aliança com uma nação, mas aqui Deus faz uma aliança com esse povo. Então Deus começa a mostrar a sua fidelidade e o seu poder, como que dizendo: vocês podem confiar em mim. Então, entre um período ali de Gênesis até esse começo de Êxodo, esses 400 anos, Deus tinha sim ficado um pouco distante do povo. Mas aqui, nesse livro de Êxodo, é Deus voltando. Deus começa a se relacionar com o povo, mostrar quem ele realmente é para conquistar a confiança do povo. E tudo o que Deus promete começa a se cumprir. Então Deus quer conquistar aquele relacionamento com o povo. Agora pensa comigo, será que o povo vai ser fiel a Deus ou não? O que você acha? E agora, de bônus, eu quero trazer alguns comentários sobre alguns detalhes importantes aqui deste livro. Um comentário bem importante que eu quero falar é sobre a benção. Nós tínhamos comentado sobre isso no livro de Gênesis. No livro de Êxodo 1:7, lemos o seguinte: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Este pequeno versículo é um eco do versículo em Gênesis 1:28. Quando Deus lá no início, na criação, ele já queria isso. Ele tinha o objetivo de abençoar a humanidade, o seu povo, para que nós dominássemos, lembra lá da criação? Dominássemos sobre o peixe do mar, a ave do céu, sobre tudo que ele criou, e que os humanos se multiplicassem e fossem bênção no mundo. Então isso já estava acontecendo com o povo de Israel. E também é um eco da bênção que Deus tinha colocado sobre a família de Abraão, que vemos em Gênesis 17, do versículo 1 ao 6. Então Deus escolheu a família de Abraão como um instrumento para, a partir dali, ele trouxesse a bênção para todas as famílias da terra. Então vamos lá, uma divisão bem básica desse livro do Êxodo. Dos capítulos 1 ao 18, a história está focada em como Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E dos capítulos 19 a 40, a história está mais focada em como o relacionamento entre o povo e Deus começa a se aprofundar. Eles começam a receber instruções, leis,
orientações de como viver, e Deus pede para que eles também tenham um compromisso com Ele, Deus, do mesmo jeito que Deus teve compromisso e tem compromisso com eles. Mas um detalhe muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que muita gente não pensa sobre isso, é o seguinte: eu sei que o comportamento do povo lá no deserto foi muito ruim, de rebeldia, não obedeceram muito a Deus, e às vezes nós julgamos o comportamento que eles tiveram ali no deserto. Mas eu quero te fazer um convite a pensar de uma certa maneira. Nós precisamos entender que o povo não conhecia a Deus. Quando eles estavam ali como escravos no Egito, eles estavam simplesmente vivendo, eles não tinham relacionamento com Deus nenhum. Como nós estamos falando lá do começo da Bíblia, não existiam ainda muitos milagres e histórias de Deus. Quem é Deus? Ok, mas eles não tinham aquele sentimento de paternidade ainda. E é exatamente isso que Deus quer trazer para eles aqui, neste livro. Eu não estou querendo justificar o mau comportamento que o povo teve no deserto. Não é isso. Mas como Deus tinha ficado um pouco afastado por um tempo e eles estavam com aquela mentalidade de escravos do Egito, eles tinham dentro dele uma falta de paternidade. Eles não sabiam ser filhos de Deus. E por isso eles tiveram muita dificuldade em se relacionar com Deus. Os deuses que eles conheciam eram aqueles deuses do Egito. Ou era o próprio faraó, ou eram animais. Tanto é que lá no deserto eles pedem para Arão construir um bezerro de ouro para eles adorarem. Era o que eles conheciam. E o mesmo aconteceu com Moisés, porque lá no inicinho do relacionamento de Moisés com Deus, ele também teve uma certa dificuldade de ver Deus como pai. Moisés não havia crescido com seu pai biológico, e a figura de pai que Moisés tinha, que era Faraó, tentou matar ele 2 vezes. Quando ele era bebê e depois quando adulto, aos 40 anos de idade. Mas Moisés conseguiu construir aquele relacionamento íntimo com Deus. Só que nem todo mundo lá do povo de Israel conseguiu. Do mesmo jeito, nós estamos nessa caminhada, não é mesmo? Cada um com problemas aqui na mente para vencer, não é mesmo? E nós precisamos construir esse relacionamento de paternidade com Deus. Então, quando você for ler este livro, não julgue duramente o povo de Israel. Se veja neles. Este é um convite. Você será como Moisés, que vai conseguir se libertar da escravidão e ver Deus como um pai? Ou você será como aquelas outras pessoas do deserto que nunca conseguiram se libertar da prisão da mente e ver Deus como um pai? É a sua escolha. Então é isso, meus amores. Este foi o vídeo de hoje sobre o livro de Êxodo. Espero que você entenda cada um desses pontos e se divirta e receba revelações de Deus enquanto você estiver lendo esse livro. Um beijo da Pri e até a semana que vem.